Irmãos, não tem coisa melhor do que ser aceso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não há coisa melhor. E eu lembro, quando eu escutava, eu lembrava do profeta Jeremias. O profeta Jeremias me disse assim: eu não vou mais pregar, eu não vou mais falar. Então, lá no capítulo 20 de Jeremias, eu não vou mais falar em teu nome. Eles me amarraram no tronco e me bateram, me espancaram, me agrediram. Todas as vezes que eu falo em teu nome, eu me dou mal. Aí de repente o Senhor começa a falar com o profeta Jeremias. E quando ele começa a falar com o profeta Jeremias diz assim para o Senhor: eu vou falar em teu nome. Porque quando tu fala comigo, Senhor, é como um fogo em meus ossos. Me queima, flama por dentro. Vocês estão entendendo aonde surgiu esse amor? Irmãos, quando Deus fala conosco, mesmo que a senhora, você jovem ou adolescente, não queira falar, ou nós, senhores, nós não podemos resistir à voz do Senhor. E ele diz assim: eu sou como um grande guerreiro que peleja por você. Oh, glória a Deus. Você não entendeu isso? Eu sou como um grande guerreiro que peleja por você. Ele está dizendo assim: é eu que luto as tuas guerras, é eu que venço as tuas batalhas, agindo eu para baixar-te. Agindo Deus, quem impedirá? Também me alegro em encontrar bons e maravilhosos irmãos que me ajudaram ao longo da caminhada. Está aqui o pastor Francisco, que me ensinou, me doutrinou. Porque hoje nós não queremos mais ser doutrinados, nós queremos ser afagados, acalentados, mas doutrinados. Vai no culto de doutrina para você ver o quanto tem de gente presente. Não é verdade? Mas aqueles que vão no culto de doutrina, você percebe que são diferentes. O povo dele é mais grosso, né? Ele é mais animado, as lutas não derrubam ele, né? Mas o que não vai em doutrina, não só vive doente, só vive dando choramingando. Mas aquele que participa do culto de doutrina, eita Jesus! Tinha dias que eu não queria culto de doutrina e no Glaucio falava assim: quem disse que tu manda comer? Levanta-te, arrua e vamos para a igreja. E eu ia para a igreja. Até hoje, até hoje. Irmãos, que não está apto a aprender da palavra, não está apto a ensinar a palavra. Vocês ouviram isso? Amém? Ele não está apto para sentar para ouvir da palavra, não está apto para aprender da palavra ou ensinar. Então nós temos que mostrar. Encontro aqui com a Joana. Para quem não sabe, a Joana foi a minha regente, quando eu ainda era adolescente, né? Pré-adolescente. Eu estou feliz em encontrar essas pessoas aqui. O Helena, também o pastor Antônio Borges, e mais. Parece que, enfim, ver se eu vejo mais gente. A mamãe. Os mais recentes, Marcelo, a Fernanda, eles também. Não fique chateado comigo, não cheguei ninguém. Alô, Wendel, amigo de longa data, muito feliz, obrigado, enorme, obrigado. Trago saudações também da irmã Maris, minha esposa. Somos casados há 21 anos, vivemos namorando e noivado, foram 7, então nós temos aí 28 anos de convivência. Temos 2 filhos, Maria Luísa com 14
E o Miguel Moisés, com 6 anos. Onde eu fui registrar ele, na noite, o Senhor falou assim: colocar o nome dele, Miguel Moisés. Eu acordei, achei mesmo na minha cabeça. Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. Nós não sabemos o que Deus vai fazer daqui a pouco, mas uma coisa eu tenho certeza: que o Deus que controla o tempo, o Deus que controla a tua vida, a minha vida, Ele sabe de todas as coisas e Ele está comigo. Eu sou feliz por estar no meio de uma igreja avivada, uma igreja poderosa em Cristo Jesus, e esta igreja trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada. Vamos abrir ela. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, e no verso 4. Você encontrar o título dele? Glória a Jesus. Eu contei com você Efésios, lá no livro de Gálatas, lá no Novo Testamento, depois de Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 2, verso 4. O texto diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. No verso 5: e estando nós mortos em nossas transgressões, vou repetir, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, aleluia, nos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele faz uma pausa. Ele diz: pela graça vocês são salvos. Poder sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Glórias a ti. Meus amados irmãos, essa passagem está aqui na carta que Paulo escreveu aos Efésios. É uma das poucas cartas que Paulo escreveu ainda em sua primeira prisão. E ele dirige algumas cartas, eles chamam essa carta de Efésios de carta circular, porque é uma carta que deveria circular por toda a Ásia Menor. Não somente aos Efésios, mas em todas as igrejas da Ásia Menor, da Galácia, deveria ser lida essa carta. Ali na igreja de Filemon também deveria ser lida a carta. Na igreja que Tito pastoreava também deveria ser lida. Enfim, lida essa carta. E aqui nós vemos ele ter uma preocupação de dizer na carta, enquanto ele estava preso, de que a nossa salvação, ela não se resumia a uma salvação por mérito nosso, por esforço nosso, por dedicação nossa, mas ele falava que aquela salvação que aquela igreja de Éfeso havia recebido era uma salvação proveniente única e exclusivamente do Senhor nosso Deus. Ele estava dizendo para aquela igreja que os méritos não eram deles. Não, ele estava dizendo para eles que aquele esforço que eles estavam fazendo não significava a salvação deles, mas significava, ou deveria significar, apenas a gratidão daquela igreja. Aquela igreja deveria servir ao Senhor por gratidão a Ele, não achando que aquilo que ele estava fazendo estava comprando ou barganhando a salvação dele. Muitas vezes nós fazemos as coisas para o Senhor achando que nós estamos comprando a salvação por tudo, mas nós devemos virar a chave. Nós estamos fazendo isso porque nós somos gratos a Ele. Nós estamos fazendo porque Ele fez por nós na cruz do Calvário.
Nós estamos aqui nesta manhã, de domingo, adorando a Ele, não é para garantir a nossa salvação, ela já foi garantida na cruz do Calvário. Nós estamos aqui, aleluia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ele é digno de honra e de glória, e de louvor, de adoração, de exaltação. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, tributando a Ele a honra, a glória, o louvor. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Glória a Ti, Senhor. Esse ambiente, eu sei que não deve ter sido uma graça neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Eu cheguei de viagem ontem, fui sair com alguns irmãos da nossa igreja, cheguei bem cansado, mas Deus é testemunha do desejo que estava no meu coração. Eu falava assim, Senhor, eu estou com tanta vontade de ir para aquele culto hoje, porque eu sei que Ele vai derramar a Tua graça naquele lugar, mas o cansaço era grande, lendo a Bíblia, e o sono vinha falando, meu Deus, que prova, Jesus. Irmãos, o corpo da gente não é fácil, né? Da gente controlar ele. Ainda mais quando a gente chega em certa idade. O metabolismo já não é mais o mesmo. Estou com 47 anos, irmãos. Meu Deus! Acho que o pastor Francisco abriu o olho assim, meu Pai do céu. Será que eu estou velho, Jesus? Se esse menino que eu vi criança, Pai, mas voltamos aqui para a palavra de Deus. Paulo, então, escrevendo essa carta, o que ele diz na carta? Ele fala o seguinte, que ao longo daquela caminhada dos irmãos de Éfeso, que era uma igreja que cresceu em meio à adoração a deuses, né? Ali nós tínhamos na cidade de Éfeso, uma cidade de mais ou menos 400 a 500 mil habitantes. Era uma igreja que ela cresceu vendo a deusa Diana naquele lugar. Todos adoravam na época naquela cidade. Mas ali havia um povo que foi comprado pelo poder do sangue de Jesus. E era uma igreja que resistia todas essas tentações de voltar para o mundo e adorar os antigos deuses. E Paulo se preocupa com isso. Paulo está preocupado com aquela igreja. E Paulo também, quando ele escreveu essa carta, ele estava preocupado, como é uma carta circular, ele estava preocupado também com a igreja do Belo Horizonte. Ele também estava preocupado conosco nessa manhã. Talvez Paulo não sabia aonde ou até aonde chegaria essa carta, mas essa carta chegou longe, aleluia. Essa carta chegou até você, Glória a Deus, aleluia. Essa carta chegou até nós e nós nessa manhã estamos novamente, aleluia, lendo uma carta escrita da prisão, mas que chegou até os confins da terra. E hoje nós, aleluia, jovens, crianças, senhores e senhoras, foram alcançados pelo poder da palavra de Deus e entregue pelo Espírito Santo a Paulo, enquanto ele estava preso, aleluia, como se arrepende. Mas aleluia, todas as coisas. Nós estamos aqui nesta manhã e Deus está agindo no nosso meio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como uma graça tão maravilhosa, como uma graça tão poderosa. Aleluia. Eu gostaria que você ainda com a Bíblia aberta, não feche ela. Volte um pouquinho as folhas da sua Bíblia, no capítulo 1 de Efésios. Aleluia. Ele escreve assim, capítulo 1 e verso 15. Irmãos, lembrem-se que é um estudo que nós estamos trazendo para os irmãos, tá bom? Então, a pregação tem um ritmo diferente, mas o estudo ele também tem um ritmo. Amém? Então, eu vou tentar aqui de uma forma que fique gravada no coração de vocês. Tá bom? O texto diz assim, verso 15, é uma oração que Paulo faz. Paulo está lá no texto e ele faz uma oração. Olha a oração que Paulo faz. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé de vocês, uma fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, uma igreja amorosa,
Era uma igreja que tinha um amor maravilhoso. Não cesso, Paulo diz, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Ele continua, peço. Olha o que Paulo estava pedindo para Deus nas suas orações. Olha o que ele pedia. Ele pedia uma casa aos irmãos de Éfeso. Não tem isso aí. Ele pedia um carro para os irmãos de Éfeso, ou uma carruagem. Não, ele não pedia isso. Ele pedia emprego para os irmãos de Éfeso. Não, Paulo não estava preocupado com isso. Mas Paulo dizia: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento dele. Ele insiste: peço que ele ilumine os olhos do coração de cada um de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha o que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos através de uma oração. Olha o que ele pedia para que eles entendessem o que realmente era importante para a vida deles. Que a importância não estava numa casa, a importância não estava num bem material daquela época, mas a importância estava numa riqueza que o mundo não pode dar. Uma riqueza que se chama a glória da sua herança no Senhor. Você que está aqui nessa manhã, você tem uma herança reservada por Deus, guardada pelo Senhor, uma herança eterna que a traça não consome, que o ladrão não mina e nem rouba. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Glória a Deus, aleluia, nós Jesus. temos bênçãos espirituais reservadas para a sua igreja, para o seu povo, aleluia. E às vezes nós estamos procurando, sabe aonde, irmãos? Amado, nós estamos procurando no mundo riqueza que o mundo não tem para nos dar. Elas são temporais. Elas são temporais, irmãos. Irmãos, são temporais, elas passam, elas não permanecem. Mas as riquezas que Deus tem reservado para o seu povo são riquezas eternas. Riquezas eternas que o Senhor tem reservado para o seu povo. Aleluia. Aleluia, Glória a Deus. aleluia, que mente humana nunca viu, aleluia, e nem subiu ao coração do homem, nem ouviu o que Deus tem reservado para aqueles que amam o seu nome, aleluia. Isso que Deus tem reservado, e era isso que Paulo queria que nós entendêssemos. Era isso que Paulo estava querendo que a igreja de Éfeso entendesse naquele momento. Continuando aqui nesse texto, no verso 19, e ele diz assim que esta riqueza, ele começa a traduzir, e qual é a suprema? Suprema. Qual é a suprema? Ele começa a dizer de algo grande que não era pequeno, ele diz assim, suprema grandeza do seu poder sobre nós. Ei, nós que aqui estamos. Ei, nós que aqui estamos. Há um poder sobrenatural sobre nossas vidas. Há um poder de repouso, aleluia, sobre nós nesta manhã. Há um poder que você não vê, mas nós podemos sentir, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não é eu que estou dizendo isso, é a palavra. Há uma suprema grandeza de poder sobre nós. Só que há uma diferença aqui nessa manhã, pastor Francisco. Pastor Deus, há uma diferença aqui nessa manhã. Ele diz assim, sobre nós, os que cremos. Existem pessoas que não creem mais, pessoas que não acreditam mais, vêm para a igreja
igreja parece que está numa reunião qualquer. Deus, nós não estamos nessa manhã e uma reunião qualquer. Nós estamos diante do Santo e Santo. Nós estamos diante daquele que venceu a morte. Aleluia. Nós estamos diante do trono. Aleluia. Aleluia! E ele continua dizendo: segundo a eficácia. Segundo a eficácia. Aleluia da força. Segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia. Não é você que move a mão de Deus. Não sou eu que movo a mão de Deus. Mas quem move a mão de Deus é Ele mesmo. É o próprio Deus. Aleluia. Ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Somente Ele. Segundo a eficácia do seu poder, Ele continua. Ele exerceu esse poder. Olha só, esse mesmo poder que está na sua vida nessa manhã. Glória a Deus. Está Aleluia. sobre nós. Mas agora esse poder não está mais sobre nós. Esse poder está dentro de nós. Aleluia. Ele estava sobre, agora ele está dentro de nós. E ele diz assim: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita. Aonde? Nas regiões Celestiais. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. É lá que ele está sentado. Pastor, quando nós falamos que ele está sentado à destra de Deus, à sua direita, parece que nós estamos vendo isso o quê? Longe. Não dá a entender isso? Só que Paulo é mundo. Ele começa a falar para os irmãos de Éfeso, dizendo que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, e agora ele está sentado aonde? À destra de Deus. Em que lugar? Nas regiões Celestiais. Aleluia. Eu fico aqui pensando: meu Deus, o que tu queria dizer com isso? Eu conjecturo comigo mesmo. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Regiões celestiais. Tu está sentado ali. Agora nós vamos para o capítulo 2. Vamos lá. Verso 1. Verso 1 dessa carta, uma carta muito rica. Muito rica. Olha o que ele diz. E lhes deu vida. E lhes deu vida. Quando vocês estavam o quê? Quem estava? Eu e você. A igreja de Éfeso estava o quê? Mas Jesus deu o quê? Estava morto aonde? Em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outro segundo o curso deste, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas tem um texto aqui que ele destaca para nós, e você está desejoso de ver esse texto. Leia, acompanha aí, verso 6.
Ele diz assim: e juntamente com ele, nós estávamos mortos. Mas agora ele diz assim: e juntamente com ele quem? Jesus. E juntamente com ele quem? Jesus. Ele diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou. Não, você. Eu preciso dizer que você não é mais aquela mulher que foi antes. Você não entendeu? Você não é mais aquele homem que era antes. Você não é mais aquele jovem que você era antes. Você não é mais aquele músico que você foi antes. Você não é mais aquele cantor que você foi antes. Você não é mais aleluia. Você foi antes. Você hoje é uma nova. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Paulo ele dizia: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em Paulo ele andava em uma terra terrena, um chão terreno, mas o seu espírito andava em ruas de ouro e chão. Paulo ele andava as nações celestiais. Paulo ele já olhava pela terra, aleluia, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se transformou. Aleluia, glória a Deus. E Paulo queria dizer isso. E ele continua dizendo assim, ó: ele ressuscitou cada um de nós aqui estamos. Por um momento, as senhores estão ainda, nós estamos habitando em um tabernáculo terreno. Por um momento. Mas o homem espiritual já está com o Senhor. O homem espiritual, a mulher espiritual. Ele continua dizendo, ele diz assim, ó: ele ressuscitou e ele agora conduz nós agora para uma outra dimensão. Ele diz: e com ele. Diga bem, não estava frente não. E com ele. Essa expressão aqui na carta de Éfeso, essa expressão em Cristo Jesus, no Senhor, em Jesus, nele, por meio de Jesus Cristo, em Cristo, você vai encontrar 24 vezes. Nesses 6 capítulos e desses 155 versículos, você vai encontrar essas expressões 24 vezes. Ele está dizendo assim, ó: se você não estiver em mim, você não pode nada. Se você não for por mim, você não consegue nada. Se você não falar em mim, você não tem poder em suas palavras. Se você não pensar nas coisas de mim, nada vai acontecer. Mas se nesta manhã, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós queremos achar que nós podemos, irmãos. Eu oro muito, eu canto muito, eu prego muito, eu faço muito. Não é você. O Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Sem mim você não é nada. Aleluia. Aí ele diz assim: eu te ressuscitei. Helena, eu te ressuscitei. Francisco, eu te ressuscitei. Odeon, eu te ressuscitei. Marcelo, eu te ressuscitei. E ele diz assim: e agora? E a Bíblia está com ele. Ele diz assim, ó: eu te faço assentar. Ressuscitas nas regiões Celestiais, aleluia, glória a Deus. Eu te faço assentar nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Olha aí, ele está dizendo assim: o Espírito Santo ressuscitou Jesus e fez ele assentar nas regiões
celestiais. Oh, glória. E como se não bastasse, ele pegou uma igreja que antigamente não era igreja. Quem não era, o que nós éramos, nós não éramos nada. Ele pega você, talvez a sociedade não dá nada para a senhora, nem por você, nem pelos senhores, nada por nós. Acha que nós somos quadrados, mas o Espírito Santo pegou nós. Glória a Deus, aleluia. E nos fez assentar com príncipes, aleluia. Acima, acima, acima das coisas. Aleluia, glória a Deus. Que regiões celestiais são essas? Que regiões celestiais são essas? Que regiões celestiais são essas? A Bíblia está dizendo que Jesus está sentado à direita de Deus nas regiões o quê? Celestiais. E o texto diz que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nas regiões? Aonde é essas regiões celestiais? Aonde é assim? Aleluia. Voltemos o texto, capítulo 1, que é de Efésios. Não mantenha fechado. Verso 21 do capítulo 1. Não se cansem, não se cansem, não se cansem. Não se cansem. Não vou já terminar. Se acalma. Eita! Capítulo 1, verso 21. Vejamos bem o que diz o texto. Não leio, espero ouvir. Diz assim: acima. Aonde é as regiões celestiais? Repete comigo: acima. 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 Aí ele fala assim: de todo principado. Não, você ainda não entendeu. De todo principado. Acima de toda potestade. Acima de todo. Glória a Deus, aleluia. Acima de todo domínio e de todo nome que se possa mencionar, Ele está acima, não só do presente século, mas também do vindouro. Acima, não há Barack Obama, não há Trump, não há Lula, não há Bolsonaro, não há ninguém. O nome do Senhor está acima. Aleluia. O nome dele. Aleluia, glória a Deus. Verdade, Jesus. Quando o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando ele disse isso, ele estava dizendo: esta igreja está escondida em mim, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. A sua vida está escondida no Senhor, acima do principado, acima da potestade. Às vezes, irmãos, nós somos chamados, eu vou concluir. Às vezes nós somos chamados para batalhas representativas. Ouviram bem? Às vezes nós somos chamados para batalhas o quê? Vou repetir: representativas. Batalhas o quê? Representativas. Representativas. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, no capítulo 17, e fala a história, conta a história de um homem chamado Jessé, que tinha quantos filhos? 8 filhos. E esses 8 filhos, no meio deles tinha um que era o mais moço, o mais novo. E
a Bíblia diz que o Senhor escolheu um deles, mas não escolheu por acaso. Ele escolheu porque aquele moço, aquele jovem, ele sabia se posicionar, ele sabia se colocar. Quantos aqui estão nas regiões celestiais, acima delas? Não, acho que tem gente que está faltando entrar nessas regiões. Quantos aqui estão acima das regiões celestiais? Glória a Deus, aleluia. Não tenha dúvida. A diferença está naquele que crê e aquele que não Crê. foi isso que Deus. Quantos aqui creem nessa palavra? Amém, Jesus. Amém. Por isso. Só que nós estamos acima das regiões celestiais em Cristo, não é só em Cristo. Fora dele você não consegue nada. Mas tem pessoas que estão em Cristo, acima de principados, de potestades, de poderes, acima de todo demônio, mas às vezes não sabe se posicionar. Vive achando que Deus esqueceu. Vive pensando que Deus abandonou. Vive achando que não vai dar certo. E ele está se esquecendo de si. Posicionar. A Bíblia conta a história desse moço no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. A Bíblia diz que o pai mandava ele todos os dias visitar os seus irmãos que estavam em uma guerra, em uma batalha. Eles estavam onde? Numa guerra, numa batalha. Eles estavam lá. 3 irmãos mais velhos. E o pai de Jessé fala assim: meu filho, leva esses 10 pães e esses 10 queijos para os seus irmãos. Mas você entregará os pães aos seus irmãos, mas os queijos você vai entregar ao comandante de Rio. Vai lá. E ele ia. E ele levava. A Bíblia não diz quantas vezes ele fez isso. A Bíblia não conta. Mas a Bíblia diz que ele era o quê? Obediente. Obediente. Ele cuidava de poucas ovelhas, mas ele sabia que um só leão poderia tragar as ovelhas. Mas o pai havia dito para ele o quê? Para levar os 10 pães e os 10 queijos. A Bíblia diz que ele foi. Só que o texto, se você ler lá no capítulo 17, o texto diz que ele chegou e levou os pães para os irmãos. E depois ele foi e levou os queijos para o comandante de Nínive. Depois que ele faz a entrega, ele volta para os seus irmãos. Agora para conversar com os seus irmãos. Perguntar como eles estavam, se estava tudo bem, ele foi estimulando. Porque ele tinha que levar a resposta para o Jessé. Só que até lá no texto. O texto diz que havia um gigante. E nós sabemos quem ele é. E esse gigante, todas as vezes, ele se posicionava do outro lado da montanha e vinha em direção ao exército do qual os irmãos daquele jovem moço sacerdote. E todas as vezes que aquele homem de quase 3 metros de altura vestia uma couraça que pesava mais de 60 quilos. Quem aqui já levantou um saco de cimento? Alguém aqui já levantou um saco de cimento? Eu não consigo levantar, mas eu estava aqui. Você já vai ver a estrutura, eu não consigo levantar, mas temos aqui também. É pesado ou leve 50 quilos? É pesado demais. O saco vai ser pequeno, mas está rindo para você ver. Assim era aquela couraça daquele homem. Pela aí você tira a dimensão daquele homem. E ele começava a afrontar aquele exército. Ele começava a acusar aquele exército. Só um detalhe. A Bíblia diz que aquele exército, quando via aquele homem, a Bíblia diz que eles corriam com medo. Eles corriam com medo. E às vezes o medo começa
começa a tomar conta da igreja, começa a tomar conta da família, começa a tomar conta da empresa, começa a tomar conta de uma cidade, começa a tomar conta de um estado, começa a tomar conta de uma nação. Medo. A Bíblia diz lá no Êxodo, capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim, que aquele homem, ele todo dia ele ia lá, todos os dias. E a Bíblia diz que foram quantos dias? 40 dias. 40 dias ele vai se colocando e afrontando. Só que aquele jovem moço, ele estava no 39º dia. A Bíblia diz que era de manhã e dele que aquele gigante afrontava de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, durante 40 dias, 80 afrontações. Eu não digo 80, mas eu digo 79. Aquele moço estava ouvindo os irmãos falarem para ele sobre o que estava acontecendo na batalha. Não é bom. Mas de repente aquele garoto, chegou a hora do gigante lá do lado vinha afrontar. E aquele garoto estava conversando com os irmãos, diz o texto que ele, o gigante, gritou lá do outro lado, afrontosamente, o exército deixou. E diz o texto que ele estava aqui conversando com os irmãos. E a Bíblia diz que ele ouve. Quando ele ouviu, aquele jovem pequeno se posicionou. Olhou para o exército que estava na retaguarda com medo, mas era um jovem que sabia se posicionar. E ele disse assim: quem é este filisteu incircunciso, que não afronta, não é o exército de Israel, mas ele está afrontando o Deus de Israel. Glória! E ali se levanta um homem ainda criança, numa posição em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele sabia onde ele estava. Ele não estava debaixo de autoridade, de principados e potestades, mas ele estava do lado daquele que tem todo o poder dos céus e da terra. Aleluia! Glória a Deus. Glória, todo mundo agora. Aquele exército olha para o que está fazendo aqui. Talvez, minha irmã, meu irmão, nesta manhã, eu não sei quantas vezes o inimigo tem se levantado contra a senhora, contra os senhores. Não, meu Pai. Talvez 10, 20, 30, 100, 200, não importa. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta manhã: se porque aí você fala assim, mas eu sou pequena, eu não falo em línguas, eu não tenho conhecimento bem da palavra de Deus. Aí o Espírito Santo vem sobre nós nesta manhã e diz: a minha graça, Aleluia! Glória a Deus! é o meu favor que basta você. Eu sou como as muralhas, ou como os montes que estão em volta de Jerusalém, assim sou eu em volta de você. Aleluia! Eu guardo a tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eu sei que nessa manhã o Senhor está falando com muita gente aqui neste lugar. Normalmente o Senhor fala ao meu coração: olha, eu estou falando com uma, com duas, três pessoas, mas hoje, nesta manhã, o Senhor fala ao meu coração que Ele está falando com muitas pessoas aqui nesta manhã. Ah, meu irmão, eu sei que a partir de hoje, pastor Leon, o posicionamento desta igreja, sim, já era um posicionamento maravilhoso.
idade. Não importa quanto tempo faz de crente. Teve um dia, eu falei que eu não iria mais pregar. Teve um dia que eu estava igual o profeta Jeremias. E eu ali, sentado na sala, com meu computador aberto, falando na mente. De repente o Espírito Santo veio ao meu coração e falou assim: Zé, estou acreditando. Eu trabalhando, tipo, eu fico assistindo. De fato, eu assisti. Coloquei na época o DVD, mas tem isso. E deixei ele voltando lá. E eu fiquei aqui trabalhando. De repente, o pregador, que era o pastor Jorge Linhares, ele veio em pé naquela mensagem gravada. Ele veio em pé e olhou para a câmera. E ele falou assim: você. Mas aquele dia, aquelas palavras eram lá. Aí ele disse: você, pai, o que você está fazendo? Olha para mim. Eu parei, olhei para ele: você está pensando em desistir? Você está pensando? Mas quem te chamou, quem te alistou, não é homem e nem mulher. Quem te chamou foi o Senhor, a Senhora. Foi Ele que te chamou. Naquele momento, eu já estava já em prantos, chorando, porque nós somos confrontados, porque nós queremos uma coisa, o Espírito Santo tem que dizer: não. Aí eu peguei, entrei no quarto, a minha cama próxima à parede, que é um lugar onde eu gostava de orar. Eu entrei naquele cantinho, me ajoelhei na noite e comecei a orar. E chorava e pedia perdão para o Senhor. Perdão, Senhor, por ter pensado isso. Perdão, Senhor, por ter fomentado isso na minha mente. Perdão, Senhor. Enquanto eu orava, pastor, Deus me deu uma visão naquela tarde. A irmã Mari já tinha saído de casa, tinha ido na casa da vizinha, e eu estava de joelho. De repente, o Espírito Santo me tirou do meu corpo e me colocou em pé na parede. E eu olhava e via de joelho. E eu olhava isso. De repente, eu olhei para a pedra que era de PVC 2 e vamos abrir um clarão naquele quarto. Aleluia! Eu não via nada, só via um clarão naquele quarto, aquela luz naquele quarto, e eu ficava olhando, e eu joguei lá, o meu espírito em pé, e eu olhando aquilo. De repente, irmãos, desceu. Quem aqui já fez churrasco? Quem gosta de churrasco aqui? Quem gosta de churrasco? Agora, quem acende o fogo no churrasco? Irmãos, quando você está acendendo fogo no churrasco, você vai olhando assim, de repente vão dar umas centenas, né? Vão cair em pé, que dá uns pinotes. Irmãos, quando eu olhei aquele larão, desceu uma centeninha daquela, ela fazia esse movimento assim, leve, muito leve, só que ela está continuando. E ela foi descendo, e eu acompanhando ela. Irmãos, quando foi de repente assim, ela pousou em cima da minha cabeça. Quando pousou em cima da minha cabeça, eu senti uma mão veio nas minhas costas e empurrou o meu corpo novamente. Quando empurrou, eu fui renovado pelo Espírito. Glória a Deus!
Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei porque Deus me trouxe a memória disso. A senhora e o Senhor, você aqui estão. Vocês são instrumentos de Deus e vocês estão acima de todo poder, de toda potestade em Cristo. Não tem poderes contra esta igreja, não tem poderes contra as nossas famílias, não tem poderes contra a nossa igreja, não tem poderes contra a nossa empresa, não tem poderes contra a faculdade do teu filho, não tem poderes, não tem poderes, nada disso há sobre a tua família. Sabe por quê? Porque você está acima. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou me apoiar mais. Eu não vou fazer o que eu não sou chamado para fazer. Eu só sou chamado para ensinar. Pastor. Amém, meus irmãos. Todos estão abastecidos com esta palavra. Amém. Vamos ter um momento de reflexão com a sua cabeça. Já você vai estar louvando o Senhor. Depois terminar esse culto com essa brisa do Espírito Santo, essa questão. Sempre
de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da glória, aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado. Vamos compartilhar o capítulo dos irmãos. As últimas mensagens que têm sido pregadas aqui na igreja têm falado muito conosco do despertamento e também esse de cuidar um pouco de nós não nos acovardarmos. Ontem o pastor falou sobre a questão de idade. Hoje o pastor Moisés também, ali no final, ele falou sobre a questão de idade. Eu compartilhei com a Poliana lá fora, depois do culto, para nós termos cuidado de vigiar as palavras. Tem alguém da igreja, eu não vou dizer quem é, eu tenho visitado constantemente, minha esposa sabe disso. Alguém, isso é uma irmã, uma senhora de idade,